Olá, pessoal, fornecedor, distribuidor, atacadista, do fornecedor do segmento food service. Tudo bem com vocês? E eu espero que sim. Hoje nós vamos tratar de uma questão que, olha, deixa a gente, às vezes, um supervisor com os nervos à flor da pele, que é o seguinte: o problema é que a concorrência é muito melhor nessas questões. Quem aguenta um negócio desse? Às vezes o supervisor até dá vontade de chorar, né? Mas será que é isso mesmo? Então, hoje eu queria trocar uma ideia aqui com vocês sobre essa questão que eu já vivenciei. Então, quero compartilhar aqui umas dicas sensacionais. Meu nome é Tânia Cunha e nesse canal eu falo sobre estratégias de nichos, que eu acredito piamente que o entendimento de nichos é que pode levar uma empresa a transcender os seus resultados. Diga o que você quer ouvir por aqui, quer ver, e, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e diga, faça o seu comentário para que o YouTube perceba que este tema pode ajudar outras empresas e a sua também. Então, às vezes, o supervisor já começa o dia com aquela pressão da cobrança do consultor de vendas, enfim, do vendedor, ainda que seja presencial. Então, eles colocam várias questões em relação à concorrência. Eu coloquei várias aqui, escolhi algumas para que a gente possa, então, conversar sobre elas. O concorrente tal está com preço muito melhor que o nosso. O concorrente tem um produto que nós não temos ainda. É preciso colocar tal produto em linha. A página do concorrente é muito mais bonita, muito mais interessante. O concorrente está com umas promoções, umas ações de brindes muito melhor do que as nossas. O nosso problema é que nós não temos preço. E aqui vale um detalhe aqui, né, que o gestor da empresa que eu trabalhava, do distribuidor, ele disse: como nós não temos preço? E essa tabela que está aqui, nossa tabela é 30% mais cara, 30% mais barata e 30% igual. Então, nesse quesito aí, realmente não há diferença. Os nossos preços estão acima do de mercado. Por que será, gente, que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Será que isso às vezes é verdade e está tudo bem, porque a nossa em algum momento está mais verde também, mas será que isso às vezes não são questões para justificar com antecipação resultados que não estão acontecendo, um esforço que não está sendo naquele nível que seria interessante? Então, é algo para conversar aí. Então, se o consultor de vendas ou vendedor externo, ele já chega na primeira hora da manhã, ou via mensagem, às vezes manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, e já vai para cima fazendo essas cobranças todas. Aí a gente já fica, alguns entendem, nossa, esse cara aqui é muito ágil, né? Já começou o dia, já está vendo o que está acontecendo no mercado e tal, já está passando. Ok, mas se ele não colocar junto com essas colocações nada de positivo, olha que bacana, isso aqui está dando certo, essa ação que foi feita, esse produto aqui está vendendo muito bem. Se a pessoa só conta coisas negativas, ai, 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 então alguma coisa, sinceramente, não está indo bem nesse sentido. Então, às vezes, né? Então a gente não é querer não dar atenção e nem dar valor, bem pelo contrário. Todas as manifestações, elas interferem no bom resultado dos profissionais e precisam ser averiguadas. Não é possível simplesmente
descartar ou não dar atenção para a pessoa quando ela faz alguma colocação negativa, às vezes, algo que não nos agrada. Não, tem que dizer: não, mas espera aí um pouquinho, vamos ver se isso faz sentido, porque pode ser justamente porque ele está, mesmo aqueles que estão em um ambiente fechado, por exemplo, os consultores de venda interna, eles estão em contato direto com os clientes. Então, realmente, eles têm uma noção mais apurada. E às vezes é um momento de fazer um pequeno ajuste, criar uma outra alternativa, enfim, para se adequar. Um dos maiores problemas com essas questões de reclamação, que é a falta de retorno. Quando o retorno não é dado para os profissionais, quando eles fazem essas colocações, então eles acabam ficando contrariados, chateados, frustrados, e vai interferir na produtividade, porque alguns vão passar até o tempo mais reclamando, e também por não ter sido tratado com a atenção devida, que para eles aquilo ali é muito importante. Então, responder a essas questões, avaliar antes, né? Não sair, nem viu, nem avaliou, nem estudou e já sair dizendo, não, não dá, não pode, né? Então, quando o profissional, às vezes, ele reivindica ou faz colocações um pouco mais fortes em relação a isso, então não podemos, o supervisor, ou o gerente, o gestor, ou o dono, não pode dar respostas preguiçosas, respostas fracas. Como são as respostas fracas e preguiçosas? Não dá, não temos, não pode, nem pensar, está ficando louco, silêncio, vou ignorar, não vou responder. Então, esse tipo de resposta não é legal, né? Vai respingar no seu resultado, na sua empresa. E cada um no seu mundo vai entender que o seu problema naquele momento ele é o maior, quer dizer, ele merece uma atenção, merece, enfim, que você pare, às vezes, até o que está fazendo para tratar daquela questão. Se nesse momento o supervisor, o gestor, ou a pessoa responsável por cuidar disso estiver ocupada, tem que dizer: olha, eu agora estou tratando de uma outra questão tão importante quanto a sua. Em seguida que eu terminar essa daqui, eu volto a te dar um retorno em relação a isso. Já me adianta aqui do que se trata. É sobre o produto tal, sobre a questão tal. Beleza, eu vou aqui analisar e em seguida que eu puder agora, né, durante a manhã, enfim, durante a tarde, eu já te passo o retorno, com certeza. O coraçãozinho desse profissional já vai se acalmar. Ele já não vai ficar resmungando e nem comentando com os colegas, pô, liguei para lá, o cara não me atende, ou aquela supervisora não me deu retorno, não estão nem aí para a gente fica ralando aqui, ligando, ou na rua. Não, já aí, poxa, aí já não há motivo para fazer esse tipo de coisa e nem ficar comentando, distribuindo aí anseios infundados, perdendo tempo às vezes. Então, um líder ele precisa disseminar essa mentalidade de um líder ele precisa disseminar esse comportamento e essa conversa que é preciso ter com os profissionais, que a concorrência ela existe desde que o mundo é mundo. Agora, imagina se um negócio ele vai se portar de uma maneira, a concorrência aumentou o preço, você vai lá aumenta o seu. A concorrência baixou o preço, você lá tem que baixar o seu. A concorrência comprou um produto, você tem que comprar também. A concorrência substituiu o produto, porque acontece também, você tem que mudar também. Então, só um momento. Você vai trabalhar só em função, você tem que observar a concorrência, mas trabalhar em função da concorrência, o fornecedor, o distribuidor vai perder completamente o norte do seu negócio. E assim é que começa, por exemplo, um grande problema, que são comprar produtos que é para uma situação pontual, é para uma ocasião, é para uma sazonalidade, e às vezes compra um volume descabido, aquilo lá vai acabar o quê? Vencendo.
Aí fica aquela luta que todo mundo conhece, que é para tirar aquele produto para a rua. E às vezes, mesmo baixando o preço, mesmo trocando 6 por meia dúzia, corre o risco de vencer. Então, às vezes, é até uma empolgação do vendedor naquele momento, naquela situação, e aquilo já passa. A concorrência, ela é um termômetro, ela nos indica, mas a gente precisa desvincular a concorrência dos movimentos próprios do negócio, né? Da sua luta diária, do seu, o que você tem para vender em mãos hoje, não impede de fazer novas aquisições, mas vamos tratar do hoje, o que temos para vender, as soluções que há no negócio para vender. E como é que a gente faz essa separação? Como é que a gente desvincula? Comunicando. Comunicando de que forma? Não basta só mandar um e-mail dizendo: olha, temos em linha, está aqui a relação de produtos que tem, né? Está aqui, esses aqui você pode trabalhar com tal preço, não sei o quê. Não, às vezes não basta, porque as pessoas recebem muita informação durante o dia. Às vezes tem empresas que têm um portfólio relativamente grande. Então, isso pode ser demonstrado, pode ser mostrado através de treinamentos interessantes. Treinamentos que não têm cara de treinamento, são inusitados e sem deixar assim muito escancarado que aquilo é um treinamento. Porque às vezes o treinamento já vem aquela coisa, pô, de novo, esse negócio que é muito chato. E não é a palavra treinamento que dá valor, que dá peso, que traz resultado. É o como, é a maneira, então, de fazer, de falar. Então, eu gosto muito de uma forma, tem várias formas, assim, na minha experiência, de fazer treinamento. Já fiz vários, assim, por exemplo, se você tem um time de venda interna, você pode usar e abusar da criatividade. Eu já fiz treinamento no pátio, já fiz treinamentos com gincana interna, onde as pessoas tinham que. Ah, tipo gincana mesmo, de colégio, onde as pessoas tinham que receber senha, pegar produto, falar sobre eles, enfim, fazer disputas. Já fiz teatro. Então, a maneira de contar as coisas é que tem muito mais efeito do que as nomenclaturas, né? Treinamento, workshop e não sei o quê. Não, é contar como é que as coisas podem ser, transformar aquela informação num resultado prático, para poder focar em iniciativa, em proatividade, colocar uma estratégia em cima daquilo que está sendo apresentado, mostrado, ter ações preventivas em relação ao que tem no negócio para ser vendido. Então, um exemplo de treinamento que este eu fiz e gostava muito de fazer, isso dá para fazer em loco, né, que eu gosto que é uma forma de fazer com os consultores de venda interna, quando você leva esse time, não todo mundo junto, mas pequenos grupos, ou, sei lá, duplas ou trios, enfim, que você leva até lá a sua área de armazenagem de produtos e a pessoa pode ver o produto ali em mãos, ver como é que é a apresentação, às vezes está acostumado a ver no computador, numa foto, enfim. Mas você pode fazer uma coisa muito legal também. A mesma coisa, você pode fazer um vídeo, você pode fazer uma transmissão pelo Zoom, né, ou outra plataforma que você queira, e pode, por exemplo, com a equipe externa, você convidar 3 profissionais e eles fazerem esse papel e depois os demais estarem numa live, né, um treinamento que pode ser live, e aí esses 3 vão reportar, enfim, todo esse exemplo que eu estou dando, porém um exemplo virtual. Mas esse eu fazia, era muito interessante, porque, inclusive, eu era realmente um papel de facilitador, porque quem fazia, principalmente às vezes quando entrava um profissional novo,
ou era um treinamento da semana. Então, quem fazia aquela apresentação eram os próprios profissionais. Eu acho que supervisor não pode ser protagonista. O protagonismo ele aparece num outro momento, numa outra fase. E isso, mais adiante, a gente até pode conversar sobre isso. Então, naquele momento, quem faz, quem conduz é uma das pessoas, ou os, sei lá, os 3 ou os 4 que estiverem ali, cada um escolhe um produto, vai falar sobre as vantagens, sobre as características, sobre os benefícios, vão apresentar aquele produto aos colegas, vão manusear, vão comentar. Então, um exemplo disso que eu posso dar para vocês, vou pegar aqui um produto, vamos supor um aspargo. Então, às vezes há produtos que eles estão distante da vida cotidiana dessas pessoas nas suas casas, na sua vida. A pessoa come lá arroz, feijão, come maravilhosamente bem, feijão e arroz, é incrível, eu amo. Mas a pessoa não entra no cardápio daquela pessoa, nem em eventos de festas daqui a pouco, não entra o aspargo. Então, às vezes, fala em aspargo, a pessoa pode pensar que, nossa, então é o aspargo, aquela planta, tem uma plantinha. Essa planta aqui que eu estou mostrando aqui ao lado, então vamos pensar que é esse aspargo aqui, que é uma planta ornamental, eu acho, uma planta de pátio, de jardim, e há um aspargo samambaia, que dá em qualquer lugar aí, qualquer mato a gente encontra esse aspargo. Ele usa, às vezes, a floricultura usa para complementar aqueles arranjos, enfim. Mas não é este aspargo, estamos falando de um aspargo que é um vegetal comestível. Normalmente ele fica branquinho ou até verde, em conserva normalmente a gente vê, mas tem aspargo fresco e tem, enfim, pode ter outros tipos. Então, a pessoa não é obrigada a ter aquilo na sua memória, no seu convívio, a não ser que ela tenha alguma apresentação como essa que eu estou falando a vocês. Isso leva 10 minutos, 15, 30 minutos aí, vamos deixar em 30 minutos. Um treinamento de 30 minutos, alguém vai pensar, nossa, mas isso não é treinamento. É sim, porque treinamento não é por tempo, é pela qualidade da exposição, pela qualidade do objetivo. Então, isso tem que ser levado em conta. Inclusive, nos próprios restaurantes, o aspargo não é algo que todos os restaurantes, um buffet executivo, por exemplo, usa. É buffet ou buffet? Não, acho que é buffet, né? Um buffet executivo utiliza, um restaurante comercial utiliza. Então, as pessoas não são obrigadas a saber de tudo. Você pode, às vezes, até encontrar um restaurante que não usa, nunca utilizou e nem pretende utilizar aspargo. Então, tenha ciência de que o vendedor ele vai sempre buscar uma autoproteção. Ele não vai oferecer, não vai vender aquilo que ele não conhece. Ele não vai querer se expor diante de um cliente. Então, é melhor nem falar e vender só se ele solicitar. E alguns podem pensar, bem, mas então é um produto que não vende tanto assim, então esse exemplo assim não é nem tão bom. Isso não vai mudar a vida de ninguém se é um produto que não, né, não sai tanto. Eu vou te provar que muda sim. Então, qual é um estabelecimento que vai usar um aspargo, se ele não é tão corriqueiro, não está nos restaurantes comuns? É um restaurante ou é um segmento gastronômico AB. Então, aí já descobri quais são os nichos que eu posso encontrar clientes AB. Para que vai me servir isso? Então, o aspargo, ele faz parte do conjunto da obra, né, do conhecimento. Quando aquele profissional vai se comunicar com aquele cliente AB que ele vai tentar prospectar, ele já vai ter uma ideia não só do aspargo, mas ele vai ter do azeite, da mostarda Dijon, que é um exemplo que eu uso aqui bastante, que é uma mostarda de origem
francesa, lá da região da França, é uma mostarda mais elaborada, uma mostarda gourmet, uma mostarda usada mais no preparo de pratos. Agora, os lanches mais elaborados também estão usando, mas é algo assim que não é para um cachorro-quente simples. Vai ter mais produtos como um azeite extra virgem, por exemplo, ele vai ter conversas mais de uma champanhe, inclusive champanhe, para chamar de champanhe, somente aqueles produtos que são produzidos, né, lá na região da França, que é uma região que chama-se Champagne. E já que não precisa ser o champanhe, mas pode ser um bom espumante também, que tem espumantes maravilhosos, de público AB, pode ser uma proteína animal, também um corte especial. Então, eu entendendo que o aspargo é só um detalhe que me leva para outras ramificações, para eu entender com quem eu estou falando e para abrir a mente e ofertar, né, ou personalizar a sua oferta de acordo com as características daquele nicho. Então, uma coisa leva a outra. Um consultor de vendas ele vai ter que decorar isso? Claro que não. E também não é a intenção de um treinamento decorar, mas deixar na mente daquele profissional, fica lá guardado. Quando ele estiver presente, estiver diante de uma situação potencial de um nicho AB, ele com certeza ele vai lembrar do aspargo. Talvez não lembre exatamente de tudo que falamos, mas vai saber que o aspargo conduz a itens de público AB, que não é aquele azeite comum, aquele azeite misto, não é aquela mostarda do cachorro-quente, que não é, enfim. São coisas que deixam a mente mais afiada em relação a isso. Então, vai facilitar o entendimento desse profissional. E com isso, esse profissional vai transmitir mais segurança, mais honestidade naquela oferta, mais receptividade daquele comprador, porque ele não vai sentir-se inseguro em relação à atuação daquele profissional. E sempre que for possível, e aí já passando um pouquinho dessa etapa do treinamento, desse treinamento em loco, esse treinamento que vai lá, pega o produto na mão, fica mais próximo do produto, ou escolhe 3, 4 produtos, ou escolhe um de público A, escolhe um de público B, e vai indo. Às vezes mistura, vamos falar de categorias. Vamos fazer aquele treinamento rápido, mas abordando categorias. Qual é a categoria? Higiene e limpeza. E tudo vai ter um porquê por trás de tudo, né? Higiene e limpeza. Quanto eu estou vendendo dessa categoria? Eu estou vendendo, sei lá, 10 itens. Eu tenho 50 no portfólio, mas sai 10. Então, claro que normalmente as empresas maiores têm alguém, às vezes tem um setor de compras, tem um setor comercial, que está monitorando o desempenho, a saída desses produtos. Então, ele sabe que os produtos que estão por vencer, os produtos que estão há muito tempo sem vender. Então, há um controle, mas as empresas pequenas e médias, que é o propósito aqui desse canal, inicialmente, você pode copiar os bons exemplos das empresas maiores. Mesmo que você tenha 10 produtos em linha hoje, você tenha, sei lá, 10 é pouco, mas sei lá, tenha 20 itens e tenha 3 categorias, o entendimento é o mesmo. Você tem que controlar os produtos que estão vencendo, os produtos que não saem. Se você tem uma categoria com 10 itens e só vende 3, então por que tem os outros 7? E isso aí é um dinheiro que está parado, comprometido, né? Uma outra forma também de demonstrar o treinamento e atenuar um pouco dessas questões de sempre olhar para a concorrência
É isso que eu estou falando, é conhecer bem o que tem em mãos e aprender a explorar isso. Uma outra forma é fazendo degustações, preferencialmente, e é algo que eu já fiz também dá super certo, você oportunizar as pessoas de experimentarem um produto. Às vezes você pode fazer um pequeno evento e fazer lá um prato de massa, onde o propósito ali é promover um molho, sei lá, um molho bechamel, um molho quatro queijos, um molho, sei lá. Se você tem um equipamento, a ideia é vender um forno, sei lá, vou dizer aqui um forno industrial. Às vezes você não consegue ter o forno ali com os profissionais, mas às vezes tem, né? Um equipamento próximo, enfim, mas você cria um ambiente de alimentação. Não houve por aí que as pessoas são pegas pelo estômago, e durante aquela comilança, mas não pode ser uma coisa assim, né? Perdidona lá, solta, não, tem que ser algo, não, vamos comer, mas vamos prestar atenção. Então, se você junta tudo isso, você começa a criar motivações. Há pessoas, e eu já passei por isso várias vezes, de ter experimentado produtos que nunca na minha vida eu havia, agora não lembro assim de cabeça alguma, mas eu nunca havia experimentado. Por quê? Porque não faz parte da minha vida, da minha rotina. Então não adianta dizer, não, vamos vender este molho, sei lá, um molho, deixa eu ver um molho bem diferente. Não, agora não me ocorre nenhum, mas um azeite, né? Tem gente que não está habituado ao consumo de azeite extra virgem. Tanto que algumas pessoas, alguns profissionais chamam o azeite de óleo. Ah, então vou vender o óleo. Não, óleo é para fritura de imersão. O azeite já é para temperar ou, no máximo, para refogar. Enfim, então isso faz diferença na hora de conversar e convencer um cliente, faz diferença. E aí, se isso não está claro, não há script que vai ajudar. Pode ter certeza, pode ser o melhor treinamento, melhor, enfim, o que for, se a pessoa não tiver noção de coisas importantes ali para o dia a dia dela. E a degustação, ela é legal porque ela é um fator marcante, né? É um fator marcante. Além das pessoas se encontrarem, além das pessoas terem um momento ali de descontração, enfim, ela desperta, tem uma percepção sensorial, né? O que é uma percepção sensorial? Ativa lá as nossas papilas degustativas, onde a gente tem a percepção de sabor, doce, salgado, amargo. Traz também para a gente, diante de tudo isso, outros elementos, como textura dos alimentos, o olfato. Então, isso tudo vai ficando na memória. Às vezes, isso traz para a gente também, traz uma memória do passado, da infância, ou a partir daquele momento cria a memória daquele momento. Ah, eu me lembro agora, por exemplo, lá quando estiver próximo de um cliente, lá o consultor está no seu pensamento lá e diz, nossa, eu me lembro, eu tive naquele evento e lá foi um treinamento sobre azeite extra virgem. Nossa, 0% de 0,5, 0,2, 0,1 de acidez. Agora eu me lembrei sobre isso, sobre aquele creme bechamel. Então, essa dopamina do conhecimento, ela pode ser aflorada com a degustação. Alguns podem pensar, não, é só um evento, uma comilança para gastar, e, enfim, dá trabalho, que não sei o quê. E nada disso, isso fica lá guardado num canto da memória para ser ativado nos momentos em que o profissional se depara com uma situação, já que ele não é um computador, mesmo que ele tenha tudo no celular ali, todos os produtos, ele já aciona, entende o que é, mas essa desenvoltura e essa segurança que ele precisa passar,
ele vai ter na medida em que consegue entrar em contato com os produtos. Então, para efeito de aprendizado, a degustação, ela é um ótimo recurso. Às vezes tem empresas e tem situações em que a pessoa acha assim: "Nossa, fiz a degustação e não vendi nada". A degustação foi sexta, chegou na terça, não houve nenhuma venda daquele produto degustado. É claro que as coisas sozinhas elas não vão andar. Depois de uma degustação, pode ter ações, promoções, comunicações, um trabalho sistemático em cima daqueles produtos que foram reunidos ali com o objetivo de trazer esse aprendizado. Criar campanhas internas, quem vender mais ganha uma amostra, enfim, dá para inventar trilhões de coisas. Mas imagina, com um portfólio, com tantas opções, tem que ter motivos que, né, acione essa lembrança. Por isso que eu amo e acho eficaz a estratégia de nichos, que você consegue, dentro da mesma cabeça, hã, ter memórias, hã, reservadas, memórias para cada situação, memórias para cada nicho, memórias para cada linha de produtos, memórias para cada público. Por isso que a estratégia de nichos, ela não mistura tudo, tipo um sopão ali, que você mistura tudo que é coisa. Não, faz pratinho separado. A panela do arroz, o feijão é cozido separado. O arroz é separado. Sei lá, o purê é separado. Assim, uma emergência dá para misturar tudo junto e mexe tudo mexido, revirado, sei lá, e fica bom demais também. Mas no dia a dia, é assim. Então, a estratégia de nichos dá esse olhar, esse entendimento muito mais interessante. E a partir daí, desse momento, é qualificar os scripts. Hoje nós temos a inteligência artificial que está aí para ajudá-los a criar essas rotinas muito mais rápido, melhorar a abordagem, melhorar os argumentos. Agora, se o supervisor não conversa com seu time para captar um exemplo, quais as dificuldades que você tem para vender o azeite extra virgem? Qual a dificuldade que você tem para vender vinhos? Quais vinhos? Quais uvas? Vamos reunir aqui uma indústria, vamos pegar um diálogo mínimo aqui de conhecimento para poder ofertar de forma com iniciativa esse produto. Então, se você está numa região, está no momento, uma região fria como a minha, então o vinho é muito interessante. Eu, particularmente, não bebo, mas tem vários interesses em bebidas que me faz com que eu aprenda alguma coisa sobre elas. Então, algumas coisas não precisa exatamente experimentar, mas tem que conhecer. Crie campanhas sazonais. Por exemplo, estamos no inverno, então vamos trabalhar produtos de inverno fortemente. Alguns já começam a se organizar, se já não está fechado, inclusive, parcerias para o verão. Há produtos que, por exemplo, sorvete, se você, dependendo da indústria, dependendo da situação, você quiser se inteirar sobre os insumos, as composições para quem tem sorveteria ou para quem vende sorvete, que tem uma criatividade hoje violenta. Então, as pessoas não vão pensar nessas necessidades apenas quando chegar dezembro. Lá, alguns produtos, às vezes, já nem encontra, às vezes, no mercado, ou está num preço lá nas alturas. Então, é nessa época, setembro, as pessoas começam a ver vencimento, fornecedor, enfim, começam a selar as coisas. Então, uma das questões que distancia dessa
essa reclamação, esse desespero aí da concorrência, são essas questões do dia a dia, esse tratamento com informações e tratando cada coisa no seu momento. Quando você utilizar a inteligência artificial para criar suas campanhas, você coloca lá os propósitos, né, os objetivos, o dia, o resultado do dia, na semana, no mês, comunique o desempenho, comunique os campeões daquele dia, troque, faça uma troca, o que os clientes estão achando, quais os argumentos que o time está usando. E aqui não tem venda interna e não tem venda externa. Tanto quanto possível, né, que às vezes há umas disputas de beleza, que nem eu digo, mas tanto quanto possível, esses conhecimentos eles podem se mesclar, isso pode se juntar, né? O que tá dando certo para um pode ser usado para outro. Ainda que eu fale aqui de venda interna digital, venda por telefone, hoje, 2024, 100% dos profissionais que estão na rua utilizam ferramentas digitais. O que são as ferramentas digitais? É o WhatsApp, é o e-mail, é a mensagem, é a videoconferência, enfim. Então, estão todos praticamente usando os mesmos equipamentos. E uma pergunta nesse momento que eu quero fazer para você. Você já se inscreveu nesse canal? Então, isso, se você se inscrever, você me motiva a continuar contando o que eu fiz e deu super certo com um time grande, uma empresa de um outro porte, mas se você é um pequeno ou um médio negócio, enfim, eu conto essas histórias aqui e você adapta aí no seu negócio. Diga aí o que você gostaria de ver e ouvir por aqui. Me conta e pare de me seguir somente nas páginas anônimas. Você vai lá, olha o que eu fiz, vê o meu vídeo, vê minhas derrapadas aqui nos vídeos, aproveita o que você quer aproveitar e não me diz nada. Esse silêncio me perturba. E o YouTube me deixa lá nos últimos lugares da vida. Então, voltando aqui para a concorrência, lembre-se sempre, a concorrência, ela não tem o poder de impedir a sua empresa, os seus profissionais de progredirem, de prosperarem, de fazerem excelentes vendas e de conquistarem ótimos clientes. Por que eu posso afirmar isso? Porque, por exemplo, senão não haveria. Quantos shoppings tem aí na sua região, na sua cidade? Pelo menos deve ter mais de um. Pelo menos dois, mas há cidades, há capitais aí com muitos shoppings. Lojas de roupas. Quantas lojas de roupas tem numa cidade? Trocentas. Por quê? Porque tem públicos diferentes, tem idades diferentes, tem gostos diferentes, tem uma série de coisas que uma empresa só de roupas não daria conta de resolver. Lancherias e cafeterias, restaurantes. Há restaurantes que têm, por exemplo, a Casa do Porco em São Paulo, premiadíssima, mas há pessoas que não comem carne de porco, ou por questões religiosas, ou por questões de preferência, mas há outro trilhão de pessoas que comem carne de porco. E a própria Casa do Porco tem outros produtos que não são só porco. Então, há clientes para todos os públicos. Então, aí seria até um monopólio se houvesse uma situação como essa, e é uma coisa insana que não teria como. Um posto de gasolina, agora nessa época nem se fala, né, no preço da gasolina, mas quantos postos de gasolina tem numa região? Às vezes num bairro? Vários. Cada um com a sua estratégia, os valores às vezes são mais ou menos parecidos, mas o que pode mudar? Serviço e atendimento. Serviço e atendimento pode ser o ponto-chave, e mais outras coisas que pode agregar, como uma lancheria, algo do gênero, uma farmácia que está instalada ao lado.
né? Algumas coisas que tragam o cliente para o posto, e estando no posto, ele vai talvez não só colocar o combustível, mas vai fazer outras coisas ali que ele pode fazer, como uma troca de óleo. Então, cada negócio tem a sua estratégia. Então, se você é um supervisor, ainda que você tenha uma gerência, ou você é o dono do próprio negócio, você que está na linha de frente, então tem que botar os miolos para funcionar, né? Para buscar valores emotivos no seu negócio para os seus profissionais venderem. Então, reclamar, falar que a concorrência pode ser melhor ou está melhor, ok, mas não fique inerte diante de colocações como essas, porque senão isso pode virar uma verdade, quando não é. Conforme eu falei para você, há motivos para a concorrência. E que bom que ela existe, a concorrência, hein? Porque senão aí todo mundo ficaria deitado em berço esplêndido. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e bons negócios aí.